Porque daí a Uhum. gente vem com a faixa que dá nome ao disco, que é uma porrada, longe demais das capitais. Uma milonga, né, que era um ritmo muito diferente para os ouvidos do sudeste do país, do norte, né? É uma milonga ali. Para quem não É uma sabe, milonga ousadia. Você tem uma ousadia, que é para jogar na sua cara, entendeu? Quem sou eu? Quem é longe demais das capitais? Começa é, na sonoridade da música, Sal. Isso é muito legal, cara. É uma uhum. sutileza, sabe? O Humberto é cheio de sutilezas. Pronto, outra coisa que eu estava tentando pegar. Ele tem muita sutileza nas construções que ele faz. Agora, gente, essa letra vocês têm que imprimir, porque assim, ela é cheia de poesia, ela é cheia de referência. Suave é a noite que eu saio para conhecer a cidade, me perder por aí. Sabe quem fazia isso? O Baudelaire. Ele escreve o conceito de flaneur. O que que é o flaneur? É o cara que vai. Você vai visitar uma cidade que você não conhece, você seja um flaneur. O que que é isso? Sair por aí sem Google Maps. Você vai se perder na cidade. E isso gera uma reação e um encantamento não experienciados. É a surpresa. Então, o que que Humberto coloca aqui? Ele vai E, se e sem, perder na cidade. e sem contar, né, Ju, só curiosidade, assim, não deixa de ser também uma referência à obra do Scott Fitzgerald, né, o Tender is the Night, né, o famoso romance do Scott Fitzgerald. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque é à noite, né? Aham. Não, mas é uma referência direta. É suave à É uma noite, né? referência direta, não tem jeito. É, nossa Aqui no cidade é Brasil, eu acho bonita. que o álbum, que o livro dele se chama Suave à Noite, literalmente, salvo engano, Vê aí pra gente. que eu Mas pesquisar. o verso é, total. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. Gente, isso aqui é Humberto, tá? Esse aqui é ele. Sabe quando a pessoa flerta com a persona e se lança naqueles lampejos russianos que a gente falou nas lives do Renato Russo? Isso aqui é Humberto Gessing. Se você é fã, no ponto assim, quer achar as dicas de existência do Gessinger no meio das coisas que ele escreve, Perfeito. tá aqui. O terceiro sexo, a terceira guerra, o terceiro mundo. Terceiro sexo, mais atual do que nunca. Uhum. A terceira guerra, o terceiro mundo, quem somos, né? São tão difíceis de entender. Suave é a cidade, para quem gosta da cidade, para quem tem necessidade de se esconder, porque você desaparece numa cidade. Você quer desaparecer? Seja um flanê, né? Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Eu acho tão bonito isso. Porque, de Uhum. fato, essa distância do sul para as capitais, para Rio, São Paulo, nessa coisa de você ser devorado, né? Como as pessoas dizem, Nova York, Londres, você é engolido pela cidade, né? Ou você vai e sobrevive, ou você vai ser morto. Você vai É. deixar de existir, você vai ser absorvido pela massa e se torna mais um, né? Estamos longe demais das capitais, longe demais das capitais, longe demais das capitais, repetido 3 vezes. Aquela frase novamente, eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra, o terceiro mundo são tão difíceis de entender. E a canção termina assim: o terceiro sexo, a terceira guerra, o terceiro mundo. Esse sujeito centrado no cenário urbano é esse cronista, Sal, que você falou no início. Humberto é um cronista? Ele é um cronista. Ele é o Uhum. cara sentado na praça, observando a cidade, observando as pessoas, observando as dores, assim, Sim, sabe? Ele é muito profundo, ele não consegue ser superficial. Por mais que ele brinque com a polissemia das palavras, né, que ele jogue, ele jogar essa ingenuidade, pois é, Vitor, mas assim, ainda assim, eu acredito que o distanciamento das grandes metrópoles ainda deixa a gente com um ar de Manuel Bandeira, sabe? É também. aquela coisa do passarinho. Você observa outras coisas, assim, você está longe do longe demais das capitais, te permite uma autenticidade, te permite ser Engenheiros do Havaí, Exato. te permite ser essa banda, sabe? Assim. E esse Eu, passeio noturno, esse se perder na cidade, esse diluir-se na cidade, é desse leitor de Hess, é desse leitor aí de Scott outras. Fitzgerald. Eu Ah, conferi aqui, é o total. Tender is the Night, é o
quarto e último romance completo do autor. E foi o primeiro a ser publicado em janeiro entre janeiro e abril de 34 pela Scribner's Magazine, segundo o Google aqui. Mas eu tinha eu não li esse livro, tá? Mas eu lembrava que tinha uma Do referência verso, do ao verso. Scott Agora, Fitzgerald. Vanessa, não acabou. Tem duas coisas que eu preciso trazer aqui para vocês dessa letra. Não só o flanê do Baudelaire, que é esse ato de perder-se na cidade, misturar-se na cidade e deixar a cidade te mostrar quem ela é. É a cidade como um sujeito, a cidade como um personagem. Como Se você personagem. habita aquela cidade, ela te muda. Você Uhum. dialoga com ela. Você não fica imune a ela. Ela te afeta. E nesses afetos, por que que é longe demais das capitais? Porque é um não lugar. Quando Humberto e os meninos, Maud, Sweet, saem de lá e vêm gravar, que eles se deslocam. Maud tinha vivido fora, né? Ele tinha experienciado outras coisas. Mas quando eles vêm para o eixo, é um não lugar, é um É. estranhamento. E isso afeta Humberto também. Então, assim, eu acho muito cruel as pessoas julgarem um artista do seu ponto de vista de quem não teve que lidar com toda aquela parafernália que era tudo aquilo. É um isolamento, né? Você está isolado dentro daquilo, assim. Exatamente. E sendo julgado por ser o garoto do sul, né? Por estar fora, você não faz parte. Porque, gente, Paralamas, Legião, Titãs, aquela galera toda era sim uma panelinha, tá? Eles eram uma panelinha e esse ranço que se criou de Engenheiros do Havaí faz parte de isso não fazer parte daquilo. Uhum. Você pode Porque a falar, gente. Sal. Não, não, eu tô adorando te ouvir, assim. E aquilo, Ju, não existia só a distância física, né, do Rio Grande do Sul para o Rio e para São Paulo, mas também a coisa que não. A internet hoje aproximou mais as pessoas, as coisas e tudo. Hoje, você quiser dar um passeio pelas ruas de Porto Alegre, por alguma coisa, você tem internet, tem o Google Maps, tudo. Antigamente, a gente está falando aqui de 86, era tudo muito, muito realmente diferente. Parecia que o Rio Grande do Sul era outro planeta, o gaúcho era outro ser, assim, era muito tipo um alienígena quando chegava no Rio, em São Paulo. E para ele, Humberto Gessinger, né, branco, quase transparente, louro, com cabelo da cor do sol, com sotaque fortíssimo e tudo, trazendo essas referências para Rio e São Paulo. Realmente eles eram vistos como tipo os alienígenas invadindo o nosso espaço, né? Uhum, E, uhum. e, e tanto pelos outros músicos, por seus pares, quanto pela crítica musical, porque eles não eram e não faziam questão de ser amiguinhos da galera, né? Da Uhum. Bis, da Roll, do Jornal do Brasil, enfim, era isso, né? Eu só queria complementar com essa informação. Que conversa total, né? Porque a gente está falando de um álbum que se chama Longe Demais das Capitais, não à Exato. toa, né? Ele tem um lugar, é um álbum com lugar, né?